Vamos lá, então, Caio. Qual o equilíbrio da existência humana entre a vontade de Deus em nós e o livre-arbítrio? Como encontrar um caminho que coincida com os dois, onde eu possa ser livre e cumprir o que Deus deseja de mim em relação ao servir na vida? Eu tenho muita dificuldade em me encontrar sobre o que fazer para que a minha vida seja importante para o próximo em relação aos dons que eu tenho. Bom, primeiro é ficar livre dessa dicotomia, dessa dualidade entre vontade de Deus e livre-arbítrio humano, não é? A religião entrou nessa história toda criando essa esquizofrenia para uma quantidade enorme de pessoas que ficaram com a vida dividida, assim. Então, de um lado tem a vontade de Deus, de um outro lado tem o livre-arbítrio humano. E o que eu faço para saber a vontade de Deus, já que o meu arbítrio é meu? Eu decido. Agora, o que Deus está decidindo, como é que eu vou saber? Já está revelado, não é? Eu nunca tive esse problema, porque eu sempre soube qual era a vontade de Deus. Eu não sei a vontade de Deus para bobagens, mas para a vida, para o que é vida, eu tenho aqui os evangelhos. Jesus é a vontade de Deus. Jesus é o evangelho. O evangelho é Jesus. E a vontade de Deus, aqui se diz, foi praticada por Jesus. Ele mesmo diz no Salmo, o Messias, e depois esse Salmo é citado na Epístola aos Hebreus, o Messias dizendo: eis-me aqui, cumpra-se em mim toda a tua vontade. Então, quem olha para Jesus vê um ser humano vivendo a absoluta vontade de Deus. Aí você diz, mas não tem aspectos particularizados dessa vontade para Jesus? Claro que sim. Ninguém é como Jesus. Ninguém veio para salvar a humanidade, para perdoar os pecados de todos, para vencer a morte pela ressurreição, para se assentar acima de todas as coisas por causa da sua obediência. Foi exaltado e colocado acima de todo principado, potestade e poder. Não, mas ele me ensinou como é viver. Agora mesmo, eu acabei de ensinar como é a vontade de Deus. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Eles vão perseguir vocês, não tenham medo. É por meio de lobos que vocês vão mesmo. Não fiquem assustados. Essa é a vontade de Deus. A verdade sempre vence. O que eles estão fazendo ocultamente, mentindo, enganando, fazendo fake tudo, um dia vai ser tudo isso jogado na cara dos seus produtores. Não tomem o lado errado, vocês já sabem qual é o lado certo. Entrem pela porta estreita, andem no caminho estreito. A porta estreita é o Evangelho. O caminho estreito é o Evangelho. Ele é estreito não porque é apertado. E a porta é estreita não porque seja apertada. Ela é estreita porque só cabe você. O caminho é estreito porque só cabe você. Eu não posso levar mobílias desse mundo, mobílias e mobílias, adereços, aparatos. Tudo isso que a gente tem é só olhar para a história. Olha lá as pirâmides. Não passou para o outro lado. Está aqui, há 4.000 anos ou mais. Olhem para os grandes monumentos e mausoléus. Não passaram para outra dimensão, estão aí. Não cabe a vaidade no caminho estreito, aquela vaidade que sai babando e quase que se masturbando, dizendo, oh, gostoso que sou eu, aleluia.
Isso aí não passa. No caminho estreito passa você. Passa você com a sua identidade, passa você com o seu gênero, passa você com a sua sinceridade, passa você com o seu amor, passa você com a sua decisão de perdoar, passa você andando na sua humildade, passa você andando com o coração feliz pela alegria dos outros, passa você condoído e solidário com a tristeza, com a perda de tantos, passa você cheio de compaixão com aquilo que os seres humanos deveriam essencialmente ter e não têm. Passa você assim, passa você Cristo, passa você dizendo sim, sim, não, não. Passa você obedecendo o que Jesus mandou, com a prudência também de quem não joga pérolas aos porcos, nem dá aos cães o que é santo. Passa você sem hipocrisia, sem religião de palco, para outros verem. Passa você orando no seu quarto. Passa você sem informar a mão direita o que a esquerda fez e vice-versa. Passa você com um coração que não se jacta, que não é arrogante. Passa você com a paciência de quem dá tempo aos que não alcançaram ainda o seu entendimento. Passa você conforme Jesus ensinou em todas as coisas que ensinou. O Evangelho é a vontade de Deus para o homem. Como eu acabei de ensinar aqui, uma porção clara. Agora, eu espero que você tenha o livre-arbítrio de escolher a vontade de Deus que já está revelada. Eu não vivo perguntando, eu estou há praticamente 50 anos aqui pregando o Evangelho e eu nunca tive dúvidas sobre nenhuma vontade de Deus. Eu não preciso perguntar, Senhor, tu queres que eu faça esse aborto? Eu não, eu sei que eu não sou um ser que veio ao mundo como ente abortivo. Eu sou um ser acolhedor, eu sou um ente adotivo, não abortivo. Nunca tive essa dúvida para mim. Nunca tive dúvidas sobre se era lícito ou não era lícito possuir a mulher do meu próximo ou enganar a minha esposa. Quando eu fiz isso, eu fiz sabendo que eu estava pecando. Eu fiz dando prioridade ao capricho das minhas paixões carnais. Mas não era por ignorância, eu sabia, sempre soube, sempre saberei que a verdade é o prêmio maior que um ser humano pode carregar na vida e no coração. E que a lealdade tem que ser o cinto que mantém a minha roupa forte em mim, a minha armadura firme em mim, e esse cinto é o da verdade no íntimo. Eu sempre soube. Então, eu não entendo a tua dúvida. Sabe por que gente como você fica na dúvida? É por causa da cultura pentecostal. Por causa da cultura pentecostal. Você vê raramente uma pessoa que foi criada numa igreja histórica ficar com essa dúvida, a menos que ele tenha sido tão doutrinado sobre soberania de Deus e livre-arbítrio humano como coisas antitéticas, antagônicas, que ele se sinta assim, ou se tiverem ensinado a ele que a soberania de Deus é uma ênfase dos reformados, vamos supor, presbiterianos, e o livre-arbítrio é uma ênfase das igrejas anabatistas ou batistas, ou das igrejas de decisão local. Se você foi confundido pela religião, esse é um problema. Ou se você cresceu num ambiente pentecostal, onde a vontade de Deus
nunca é ensinada nesse livro, quase nunca. No passado ainda havia alguns que ensinavam. Hoje em dia é uma historinha que se ensina a historinha, dizem quem tiver fé nessa história vai ganhar as mesmas coisas, é o baú da felicidade, é um papatudo de crentes. Aí a palavra de Deus vem através da profetisa, do profeta. É capaz de vir uma palavra de Deus que seja contra o que Jesus ensinou. E aí, se você disser que vai ficar com o que o Evangelho ensinou, como eu já ouvi, tem gente que diz, infelizmente, você ainda está apenas na revelação das Escrituras. Eu já passei disso. Hoje em dia, o Espírito Santo me diz até a hora em que eu faço cocô. Você pode estar rindo disso, mas eu assisti isso. E tive logo a bênção de começar a assistir isso com menos de 1 ano de fé. Eu me lembro que eu fui organizar um evento para os jovens que estavam se convertendo com a gente lá em Manaus, na rua, na praça, nas escolas, e na televisão, no rádio. Eu me converti, comecei a pregar imediatamente. Centenas e centenas e milhares começaram a vir. Então, eu fui preparar um retiro num lugar onde tinha só a floresta, mas não tinha nada construído. E o senhor, o missionário americano e a esposa dele, nunca mais vou esquecer o nome de ambos, me disseram, pode fazer à vontade, irmão Caio. Nós fomos lá e cortamos toros, fizemos barracos grandes para abrigar centenas de jovens, construímos banheiros, fizemos tudo, rústico, mas fizemos. Dava para botar ali uns 500, mais ou menos. E uma semana antes, eu fui lá com o João Crisóstomo Júnior, pastor Júnior, que faleceu há uns 6 anos, meu amigo querido. Nos convertemos quase que no mesmo tempo, e eu um pouquinho antes, e ele se tornou meu grande companheiro durante uns 2 ou 3 anos de trabalho lá. E fomos nós dois juntos. Chegamos lá, o homem veio de longe gritando, saiam, saiam! Ele era um gringo imenso. Saiam, saiam, saiam daqui! E eu parei e falei, saiam coisa nenhuma. Eu fui lá e falei, o que foi? E eu ainda era assim, aquele tipo que achava aquilo um absurdo, né? Do tipo que a única coisa que me faria sair dali era a vontade de obedecer a Deus e não fazer escândalo, porque conquanto o americano fosse alto, grande e forte, deu aquele ímpeto, sabe, de entrar nas pernas dele, double leg, e massacrar o bicho. Saiam! Vocês não têm lugar aqui! Eu, Jesus, me segura, senão dou uma surra nesse cara. E aí ele falou que o Espírito Santo tinha dado uma revelação à mulher dele, que nós éramos pessoas só do Novo Testamento, das Escrituras, e que o Senhor estava revelando que lá só poderiam acampar pessoas que tivessem passado do nível dos evangelhos e já fossem pessoas totalmente guiadas pelo Espírito. Aí eu falei, o que você está querendo me dizer? Aí ele, um dos nomes dele era Charles. O que você quer me dizer, Charles? Aí ele me falou, quero te dizer que eu só faço xixi quando o Espírito Santo diz, vai e urina. Eu posso estar com vontade de fazer um segundo cocô no dia, mas se o Espírito Santo não me der permissão para fazer aquele cocô, eu seguro, eu travo. Às vezes eu fico com vontade de sair e botar gasolina no carro, aí eu pergunto, Senhor, é para botar gasolina no carro hoje? E o Senhor me diz, hoje não, Charles. Aí eu não ponho.
Isso é andar no Espírito. Eu só faço tudo, só corto o cabelo. Quando Deus diz, hoje é o dia. E você? Eu falei, não, eu corto quando dá. Quando não dá, eu não corto. Gasolina eu ponho para o carro não parar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu ando segundo a racionalidade da minha vida. Agora, a minha obediência na vida é como eu trato o atendedor do posto de gasolina ou aquelas atendentes que havia em Manaus há quase 50 anos atrás. Eram umas mulheres vestidas de oncinha, com a bunda de fora e o peito até aqui, botando gasolina no teu carro, rebolativas. O Evangelho me ensina como tratá-las, a como olhar para elas, a como tratar o meu próximo, a como tratar o dinheiro, a como tratar o pobre, carente, necessitado, o aflito, o angustiado, como eu devo olhar, me ensina a perdoar, me ensina isso tudo. Agora, eu faço cocô quando eu quero, urino quando eu quero, e me deu vontade, eu saí dali, fui ali no meio do mato e dei uma xixizada da pesada, voltei e falei, acabei de fazer a vontade de Deus. Ele criou meu organismo, e o meu organismo pediu, era Deus pedindo em mim. E ele escandalizado. Depois dele, e nós não fizemos o retiro lá, tivemos que improvisar em outro lugar. Depois aquilo foi uma motivação para comprarmos uma terra e fazermos um acampamento definitivo. Mas depois daquele homem, aí é que eu comecei a ter contato com o pessoal da renovação espiritual e do pentecostalismo brabo. Aí eu fui vendo essa coisa de que essa escolha que você fez foi o seu livre-arbítrio. Por exemplo, um dia eu fui ungir um homem com óleo. Aí peguei o vidro de óleo, derramei na minha mão, em nome do Senhor, e ungi a testa do homem, pus as mãos e orei, pedindo ao Senhor que o curasse. E aí, quando eu terminei, um cara da renovação, desse tipo que é teleguiado por Deus, que se diz assim, que anda com um ponto celestial ouvindo Deus no ouvido, vira para a direita, vira para a esquerda, segue em frente, aquela loucura. Então, o cara chegou e falou, por que você orou por ele sem antes perguntou se o Senhor queria? Eu falei, meu querido, eu não pergunto a Deus se ele quer que eu ore por doentes. O doente quer que eu ore por ele, eu oro. Eu não pergunto a Deus se é para expulsar um demônio. Já está dito que é para expulsar e que eu recebi essa autoridade. Então, eu não pergunto quase nada, porque eu já fui informado de quase tudo, ou de tudo. Eu não sei, é tipo, a vontade de Deus. Estamos criando uma fraternidade do Evangelho, alguns amigos meus e eu. Somos 260, mais ou menos. Eu não orei, não recebi o sinal, eu só senti o tempo, senti a hora, senti o zeitgeist, esse tempo de convergência de oportunidades. Propus e eles disseram, nós também concordamos e estamos juntos. Agora, se der tudo certo, amém. Se não der tão certo como gostaríamos, tentamos. E tentamos com o nosso melhor coração e nenhuma frustração. Segue-se em frente. A vida é muito mais simples. O que Deus quer de mim já está revelado em Jesus, como eu devo viver. Agora, não tem uma revelação aqui se eu vou estudar engenharia, arquitetura, física nuclear, se eu vou ser engenheiro genético, cirurgião, neurocirurgião. Isso aí tem a ver com teste vocacional, com o histórico escolar, com o que eu fiz melhor, com aquilo que é a minha melhor propensão. Também eu nunca perguntei a Deus, mesmo Deus falando comigo. Eu casei com a Adriana, sabendo que era com ela que eu iria casar, porque eu comecei a ter sonhos sobre ela 9 meses antes de conhecê-la.
Quando eu a conheci, foi um susto horroroso. Mas eu não pedi. Eu nunca perguntei a Deus nada disso, porque meu Deus nunca foi cupido. Então eu sempre escolhi segundo o prazer dos meus olhos, segundo a alegria do meu coração e segundo a nossa compatibilidade mental e a nossa afinidade espiritual e em todos os demais níveis da vida, para a gente não andar num jugo desigual. Eu via se a mulher tinha a compreensão que eu carregava, as disposições espirituais que me habitavam. Quando eu detectei isso nela, e foi rápido, eu disse, casa comigo. Eu me ajoelhei e perguntei 10 vezes aos céus, sinceramente, nenhuma. Eu sabia que Deus estava entre nós. Sabia. Só foi aumentando aquela certeza. Também nunca perguntei a Deus se era hora de ter filho. Minha esposa ficou grávida, é um filho. Ficou grávida de novo, outro filho. Ficou grávida outra vez, era outro filho. Perdeu o terceiro filho, nasceu e morreu. Ficou grávida uma quarta vez, veio outro filho. Aí um dia veio aquela pessoa que me disse, tem uma criança morrendo. Se ela não for tirada de onde ela está hoje, ela vai morrer. Se eu tivesse idade, eu ia buscá-la para ser minha filha. E aí o meu coração se esquentou de tal modo que eu falei onde ela está. Aí me disseram que estava na casa de uma senhora que estava criando num terreiro consagrado aos espíritos. Na mesma hora, nós fomos lá, eu enviei uma pessoa que foi com essa, que me disse isso, e já voltaram com a minha filhinha. Minha filhinha linda. Eu orei, eu me ajoelhei, sim, no meu quarto, dizendo, Senhor, me ajuda a chegar a tempo de salvar essa criança. Não deixa que a gente chegue e ela já esteja morta. Mas eu não tive nenhuma dúvida de que era para fazer o que tinha que fazer. Eu faria, mesmo que não fosse para adotá-la, eu faria, mas eu quis instantaneamente fazer tudo num pacote só. E não perguntei a ninguém. Olha que decisão mais importante na vida. Porque eu já sabia no meu coração que se alguém tem fome é para eu dar de comer. Eu sabia no meu coração que é para agasalhar os pequeninos, que é para não embaraçá-los, que é para cuidar deles, que é para guardá-los. A vida inteira já me foi descrita por Jesus, eu não tenho dúvidas sobre como proceder no mundo e na existência. Está tudo dito. E, graças a Deus, eu nunca tive essas loucuras do pentecostalismo, que diz que a Bíblia não é suficiente. Tem que ter uma revelação de um profeta para dizer se você vai fazer engenharia elétrica ou engenharia eletrônica, pelo amor de Deus. Ou qualquer outra coisa. Se você viaja ou se você não viaja. Se está na hora de tirar férias ou se é um perigo tirar férias. Eu sempre tirei férias quando eu quis, voltei das férias quando era necessário. A vida é simples quando o Evangelho está dentro de você. Aí a vontade de Deus está dita e o livre-arbítrio humano, se você tem juízo, se conforma com a vontade de Deus. Eis aqui meu pai, minha mãe, meus irmãos. São todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai, que está nos céus, e a praticam. O resto é tolice doutrinária, meu filho. E eu não consigo ser mais simples do que eu fui com você. Tá bom?